Olá, pessoal. Aqui é a professora Alice Arruda. Tá tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui, a gente vai gabaritar a questão 6 da lista de leis de Newton, certo? Bem, como vocês já devem ter visto, essa questão teórica. Então, como é que a gente faz questão teórica? A gente lê, presta atenção e grifa as informações mais importantes e tem que entender o que ele está dizendo para a gente poder resolver. Então, nós temos 5 proposições para analisar e temos que dizer quem são as verdadeiras e quem são as falsas. Então, vamos para a primeira, né? Analise as proporções com relação às aplicações das leis de Newton. Certo? Primeira, a mesma força em dois corpos de massa diferentes produz uma aceleração de módulo diferente em cada corpo. Olha só, mesma força em corpos de massa diferente produz uma aceleração de módulo diferente em cada corpo. Por que ele está falando do módulo da aceleração? Porque vocês sabem, gente, que a aceleração e força são grandezas vetoriais, ou seja, elas têm um módulo, certo? Por exemplo, uma força de 10 newton, ela tem um módulo de 10. Mas ela também tem uma direção e também tem um sentido, certo? Se eu digo que eu apliquei uma força de 10 nessa garrafa aqui, de 10 newton, eu tenho que dizer para você qual foi a direção. Foi uma força assim, foi uma força assim, foi uma força assim. Então, força tem direção e sentido, da mesma forma que a aceleração tem força, que a aceleração tem módulo e sentido, certo? A força também tem módulo, direção e sentido, da mesma forma que a aceleração. Então, a gente aqui está olhando só para o módulo, certo? Imagina que você tem um bloco de massa 5 kg e um bloco de massa de 2 kg. Você pega e empurra os dois blocos e vamos dizer que você conseguisse aplicar exatamente a mesma força, o mesmo empurrão, certo? O mesmo módulo do empurrão. Qual dos dois bloquinhos vai se movimentar um pouco mais? O bloquinho mais leve. Por quê? Porque se você aplica exatamente a mesma força, o bloquinho mais leve ele é mais acelerado do que o bloquinho mais pesado. Por que isso? Porque força é igual a massa vezes a aceleração. Certo? A questão que eu pedi para a gente desconsiderar é a questão do vetor, então vamos olhar só para o módulo. Força vezes massa vezes aceleração. É um número constante, por que aqui constante? Por exemplo, o número 10. Põe aí, certo? Qualquer número, um número fixo, certo? Aquela força não está variando. E aí, eu estou dizendo para você, se eu aplico duas forças iguais, vamos analisar no bloquinho de 5 kg. O bloquinho de 5 kg ele tem uma massa maior, certo? E essa constante, se essa constante for 10, um bloquinho 5 vezes alguma coisa igual a 10. Essa aceleração seria 2. Então, aceleração, 2. Se a gente pega a mesma força, certo? Uma força constante. E agora eu pego essa massa e eu diminuo a massa, ou seja, uma massa do bloquinho de 2 kg. Para a minha força continuar sendo 10, né? Então, o que aconteceria com essa aceleração? Essa aceleração aqui teria que ser 5. Se a massa for 2, a aceleração é 5 para a força ser 10. Mas se a sua massinha for de 5 kg, sua aceleração é 2 para a força continuar sendo 10. Veja só que o módulo da aceleração varia com a massa, se a força for constante, se a força for igual. Então, sim, primeira proposição verdadeira, certo? Segunda, um corpo em estado de repouso é um movimento retilíneo uniforme em relação a um dado referencial só muda de estado a partir de uma força resultante não nula impressa sobre ele. E é isso, é verdade? O que é que isso aqui lembra para vocês, gente? Lembra? Está falando de um corpo em estado de repouso ou MRU, movimento uniforme, só vai mudar de estado, ou seja, ele só vai... Se ele está em repouso, ele só entra em movimento, ou se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele só é parado ou acelerado se uma força resultante não nula é impressa sobre ele. Sim, gente, super verdade. Isso aqui, em outras palavras, é a primeira lei de Newton. Isso aqui também é verdade. E esta segunda aqui é a primeira lei de Newton, em outras palavras. A terceira proposição diz para a gente que uma força resultante sobre um corpo pode ser quantificada como variação da quantidade de movimento linear deste corpo em um dado intervalo de tempo. Então, a gente quer saber se tem como eu achar uma relação entre força resultante e variação da quantidade de movimento linear num dado intervalo de tempo. Bem, para a gente responder isso aqui, a gente tem que lembrar de uma coisa chamada de teorema do impulso. Gente, a quantidade de movimento linear a gente representa por um vetor chamado de Q maiúsculo, esse vetor aqui. E aí, o que é o impulso de uma força?
O impulso é exatamente a variação dessa quantidade de movimento linear. E o que é que o teorema do impulso diz? O teorema do impulso diz que o impulso também pode ser dado como a força que você está aplicando vezes o intervalo de tempo que você está aplicando aquela força. Então, olha só, se isso aqui é equivalente a impulso e isso aqui é equivalente a impulso, eu posso dizer que a variação da quantidade de movimento é igual à força que eu estou aplicando vezes o intervalo de tempo que eu aplico aquela força, certo? Ou seja, a força que eu estou aplicando aqui vai ser igual à variação da quantidade de movimento linear dividido pelo intervalo de tempo em que esta força é aplicada. E aí? Relendo aqui, a gente vê que isso então é verdadeiro. Tá? Aqui, gente, eu tirei o sinal porque eu parei de considerar como vetor, tá? Eu olhei só para o módulo aqui a gente está olhando só para o módulo. O que é que acontece com o módulo? E sim, você consegue expressar a força resultante como uma variação de quantidade de movimento linear dividido pelo intervalo de tempo. Então, isso é verdadeiro. Proporção 4. O módulo da velocidade de um corpo é sempre constante quando submetido a uma força centrípeta. Isso é verdade? Não. Isso é verdade se ele dissesse que era um movimento circular uniforme. Mas um movimento circular uniformemente variado, lembre que tanto a velocidade angular como a velocidade tangencial no movimento circular uniformemente variado, ambas variam, então não são sempre constantes. Se você tem força centrípeta, não. Você tem que olhar se o movimento é circular, movimento circular uniformemente variado. Se o movimento circular é uniformemente variado, certo? E aí, proposição 5 diz o quê? Diz que a força gravitacional que um objeto em queda livre exerce sobre a Terra tem módulo diferente e sentido oposto à força que a Terra exerce sobre este objeto. Bem, aqui a gente está falando que a força que tem entre esses objetos é a força gravitacional, ou seja, a Terra atrai o objeto e o objeto também atrai a Terra, porque a força gravitacional é uma força atrativa. E aí, gente, o módulo da força que a Terra causa no objeto é diferente do módulo da força que o objeto causa na Terra? Não, isso não faz sentido por causa da terceira lei de Newton. O que é que a terceira lei de Newton diz? Que toda ação tem uma reação, certo? Mas uma ação, ela vai ter uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, certo? Então, imagina aqui está a Terra e aqui está o objeto e isso aqui é a Terra, certo? A Terra aqui vai ter uma força nessa direção e apontando para cá, apontando para cima, apontando para o objeto. E o objeto vai ter uma força de mesmo módulo, apontando, gente, para esse sentido, mas na mesma direção, certo? Então, a proposição 5 é falsa por causa da terceira lei de Newton, porque os módulos das forças são iguais. Então, a terceira é falsa, a quarta é falsa e a primeira, a segunda e a terceira são verdadeiras, o que nos leva ao gabarito da letra D. Somente as afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras. É isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês. Obrigada por assistir o vídeo e até mais.